serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Vou andar no mundo sem medo de ninguém, pois se Jesus Cristo é por mim, quem será contra mim? Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Tu que és jovem de Cristo e filho de Deus, segue sempre em frente, no mundo confessar sem temer. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Sim, vamos cantar então aos homens nossa fé. Deus com sua grande mão fará este muito em Cristo vencer. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Vamos chegando, pessoal, para mais esse estudo bíblico. Nós vamos cantar o hino de todas as tribos, enquanto os nossos outros irmãos e amigos também chegam para o nosso estudo bíblico. Hino número 89 do Louvai ao Senhor, de todas as tribos. Vocês já podem ir comentando aí como é que está o áudio. Eu sempre tenho preocupação com o áudio do nosso estudo, para que vocês possam aproveitar muito bem. Então comentem aí como é que está o áudio, por favor. Povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya. Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, vocês que estão chegando aí para esse nosso estudo bíblico, depois de uns dias de férias que eu ainda tinha para tirar, e foi muito proveitoso também para dar uma descansada na cabeça, já que o corpo a gente não tem cansado tanto assim ultimamente, né? E que bom estar de volta aqui para as nossas programações da nossa comunidade e orando para que Deus nos conceda que em breve possamos estar com as nossas programações presenciais também, para que o povo de Deus se reúna aqui na sua casa. Mandar um abraço para Maide Lentes, que está lá em Rondônia, assistindo nosso programa, Terezinha Jesus Ribeiro da Rosa, toda a família Ribeiro, lá de Pelotas, todos os nossos irmãos lá, nossa irmã Neiva, aqui de Curitiba também, a Neiva, o Remi, um grande abraço para eles, João, Cleri também, um grande abraço para vocês, todos os demais que estão chegando aí, um grande abraço. Se quiserem dar um oi aí, para que eu possa também mandar boa noite para todos vocês. Antes de fazermos a nossa devoção, vamos cantar o hino Quero Cantar Uma Linda Canção. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Muito bem, o pessoal está dando seu boa noite aí, boa noite ao Cláudio Ruffi, boa noite colega Gilberto Krieg, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, todos os irmãos lá do Distrito do Rio de Janeiro, um grande abraço para todos, também o Carlos Todesco entrou, com certeza também está ali a Marilene, um grande abraço para vocês, para o Gustavo também, sejam muito bem-vindos. A nossa devoção está baseada no texto do Antigo Testamento, que é a leitura para o culto deste final de semana, o 10º domingo após o Pentecostes, e o texto é do livro de Jó, capítulo 38, do versículo 4 até o versículo 18, onde nós lemos assim: Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima do que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou no ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas
pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. A partir desse texto do livro de Jó, nós vamos meditar no tema visão de satélite. Uma das coisas bonitas em uma viagem de avião é olhar pela janela, ver a terra ficando distante, passar em aparente lentidão por cima de tudo, observar rios, vales e montanhas de cima, é algo que nos entretém durante a viagem. Ao ler o texto do livro de Jó, no capítulo 38, parece que somos colocados na janela de um avião. O texto mostra a primeira resposta de Deus a Jó, depois que os seus amigos buscaram convencê-lo de que ele estava sofrendo por causa de algo que havia feito e não queria confessar. E Deus fala com razão e fala com autoridade. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Começa Deus em um texto profundo, mas muito consolador, mostrando que o Senhor é sábio e tem o controle nas suas mãos. Algumas imagens do texto são simbólicas para mostrar o seu poder e a história do mundo em que vivemos. Ele fala de colunas que sustentam a terra, de estrelas que cantavam em coro, de portões do mar. No versículo 14 mostra o autor olhando de cima para a terra, em uma época enquanto não existiam aviões, satélites ou drones. A conclusão do autor é a conclusão de alguém que olha o planeta desde o céu. A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa visão é chamada de a luz do dia. Luz que revela detalhes da natureza, luz que esclarece os mistérios da vida, luz que mostra o que os olhos normais não conseguem ver. Deus Espírito Santo se encarrega de gerar essa visão diferente, que é a fé. Ele transforma um instrumento de tortura de 2000 anos atrás, a cruz, em porta do céu, onde Jesus, o Filho de Deus, entrega voluntariamente a sua vida sem pecado para perdoar os nossos pecados. Nós oramos, querido Deus, ajuda-nos a confiar na tua grande sabedoria e na tua grande história de criar, amar e cuidar de cada um de nós. Amém. Essas palavras dessa devoção, então nós iniciamos esse nosso momento de estudo bíblico. Quero dar uma boa noite para minha sogra, Ade, o Paulo Henrique Rosa, também nosso grande amigo de Marcelino Ramos. Boa noite, Marlene Ruff, também chegou por aí, e minha mãe, Dona Ina, que está lá em Cacoal, provavelmente, ou com certeza, junto com meu pai, seu Paulo também. Um grande abraço para vocês. O que nós vamos cantar agora, antes de iniciarmos esse nosso momento de estudo bíblico? Vamos cantar o hino número 96. O hino número 96 do Louvai ao Senhor é um hino que fala sobre a Santa Ceia, e já que nós vamos falar sobre a Santa Ceia, então nós vamos cantar este hino. Amoroso nos convida, lembrando do convite que o nosso Senhor Jesus Cristo faz para irmos à sua Santa Ceia. Hino número 96 do Louvai ao Senhor, ou quem tem o inário é o hino número 257. Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para nossa salvação. Teu amado
meu chamamento, venha a nós por teu favor. Dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos te agradecer. Ó, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, com Jesus até morrer. Assim nós vamos iniciar esse nosso estudo bíblico, propriamente dito agora, lembrando que vocês podem ficar à vontade para mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas, sua colaboração através dos comentários também. Fiquem bastante à vontade. Ainda uma boa noite para nossa irmã Gene, Dorce, o Ari também. Grande abraço para vocês. E a nossa irmã Vanderleia Schroeder, também lá de Pelotas, que estão chegando aí para o nosso estudo bíblico. Vamos lá, vamos ao que interessa. Para o nosso início de estudo bíblico, quero, assim como eu fiz lá no estudo bíblico do batismo, relembrar algumas coisas que nós já falamos, mas é importante para este momento. Lembrando que nós estamos falando dos meios da graça, são os instrumentos ou as ferramentas através dos quais Deus derrama as suas bênçãos espirituais sobre nós, seres humanos pecadores. E os meios da graça são a palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E nós precisamos lembrar o que é um sacramento, né? É um ato sagrado que foi ordenado por Deus na Bíblia, no qual a palavra de Deus é unida a um elemento terreno e visível para dar o perdão dos pecados. Então, dentro dessa concepção, nós temos o batismo, que nós já falamos, né? Que tem a ordem de Jesus Cristo, nós já estudamos tudo a respeito disso. Nós temos o elemento visível, que é a água. Nós temos a promessa de perdão dos pecados que o batismo oferece. Muito bem, vamos falar hoje sobre Santa Ceia. Santa Ceia, o alimento celeste. Primeira questão que eu quero trazer de Santa Ceia é a definição de Lutero. O que é a Santa Ceia? Lá no Catecismo Menor, Lutero define assim: Santa Ceia, ou sacramento do altar, depois nós vamos ver alguns nomes diferentes, né? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Essa é a definição, então, que Lutero traz no Catecismo Menor, que de uma forma bastante resumida, simples e direta, nós aprendemos as principais doutrinas cristãs. Então, essa definição. Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido sob o pão e o vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. A Santa Ceia, ela é para os cristãos. Depois nós vamos ver algumas questões a respeito de quem pode participar, isso mais tarde nós vamos ver, mas a Santa Ceia, ela é algo que foi feito ou foi deixado por Jesus para os cristãos. E é importante que seja para os cristãos, porque existem consequências da participação na Santa Ceia, né? Então, este alimento que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, os nomes, né? A Santa Ceia recebe alguns nomes. O sacramento do altar, né? Santa Ceia tem vários nomes, pode ser a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o partir do pão, enfim, esses nomes que nós encontramos na palavra do nosso Deus, com esses textos de referência, que estão, então, diretamente ligados ou fazem referência à Santa Ceia, a esse sacramento que Jesus Cristo instituiu.
As confissões luteranas também usam o termo missa, que se originou provavelmente do costume da igreja primitiva de despedir do culto comum os que ainda não podiam participar do sacramento. Então, já no início da igreja, ou lá no início da história da igreja, havia esse momento, né, o culto como um todo, todas as pessoas participavam, e no momento da Santa Ceia ficavam apenas aqueles que faziam parte, então, da igreja, que eram instruídos, né? Em certa época apenas os sacerdotes participavam, mas a igreja, mesmo com a reforma, ela ainda herdou essa tradição de fazer da Santa Ceia um momento exclusivo para os comungantes, né? Todos aqueles membros que já haviam estudado, tinham conhecimento das doutrinas principais, estavam aptos a participar da Santa Ceia. Por isso que também, no início da história da igreja, a partir da reforma, ainda se manteve o termo missa por essa tradição que a igreja mantinha. Muito bem. A instituição divina e permanente, isso é muito importante, né? É bom lembrar de saída que a ceia do Senhor foi instituída por Cristo. Daí, por ser de instituição divina. Jesus Cristo foi quem ordenou, foi quem instituiu. Contra aqueles segundo os quais o sacramento só se destinava à igreja primitiva, sustentamos que se trata de instituição permanente a ser observada na igreja até o fim dos tempos. Ou seja, existe uma linha aí teológica que afirma que, na verdade, Jesus deixou isso lá para os seus discípulos, para a igreja primitiva, e isso não faz sentido para nós hoje, né? Porém, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele fala muito a respeito da Santa Ceia, né? Fala sobre a Santa Ceia, e o versículo 26 ele diz assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a Santa Ceia é algo que foi ordenado por Jesus, foi instituído por Jesus e nos deve levar e nos conduzir nessa vida cristã até que Jesus venha. Nós não devemos parar com a Santa Ceia, como se ela tivesse perdido o seu sentido, como se fosse exclusivo para uma época. Não, é até que Jesus venha. Enquanto Jesus não vier, nós continuaremos celebrando a sua Santa Ceia conforme ele instituiu, conforme ele nos ordenou, confiantes nas promessas de bênçãos espirituais. Ok. Os elementos visíveis, né? Falávamos que o sacramento ele precisa ter um elemento visível. Devemos usar os elementos que Cristo usou quando instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia, lembrando, né, foi instituída durante a festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento. Lucas 22:7, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, ou de festa dos pães asmos, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então aqui é importante nós lembrarmos do contexto em que Jesus instituiu a Santa Ceia, né? Jesus e os seus discípulos tinham ido para Jerusalém para comemorar a Páscoa, lembrando que a Páscoa, para os judeus, ainda hoje continua sendo a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Para nós cristãos, ela também significa libertação, mas não mais essa libertação da escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado, que Jesus conquistou essa libertação com sua morte e ressurreição. Então é nesse contexto, quando Jesus celebra a última ceia com os discípulos, na festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, né? Lembrando toda a tradição do povo de Israel, que lembrava aquela última noite lá no Egito, quando Deus ordenou que se celebrasse aquela janta, aquela ceia, né? Que matasse os cordeiros, que passassem o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo do Senhor soubesse que ali naquela casa estava o povo de Israel e que não viesse a matar o filho mais velho. Nesta janta também deveriam comer os pães sem fermento, os pães preparados também para levarem na sua viagem. Então é nesse contexto, e nós aí já temos o indicativo
de usarmos o pão sem fermento. Os discípulos continuaram a celebrar a ceia depois dos dias dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, e provavelmente fizeram uso do pão que estava à mão. Nós usamos hóstias por causa da sua conveniência e facilidade na distribuição. Aqui nós temos um certo ponto de interrogação e um ponto que pode trazer alguma discussão e traz alguma discussão. O pão deve ser o pão sem fermento ou pode ser o pão comum? Há controvérsias, né? Eu trouxe esse texto até para provocar isso. Com certeza os discípulos eles continuaram celebrando, nós temos isso muito claro, mas não fica claro se os discípulos continuaram usando pão sem fermento na celebração da ceia ou se usaram o pão que eles tinham à mão. Provavelmente sim, provavelmente usaram outros pães, mas a palavra de Deus não deixa isso claro. Não deixa nem claro que usavam o pão comum do dia a dia e nem deixa claro que eles continuaram usando apenas o pão sem fermento, né? Há quem diga, há uma linha muito forte que faz a ligação do fermento com o pecado, o fermento que ele contamina, entre aspas, toda a massa, né? Ele traz esse sentido de pecado que contamina e por isso deveríamos celebrar a Santa Ceia só com o pão sem fermento. É uma linha, né? Mas a gente deve tomar muito cuidado ao bater o martelo e dizer, só pode assim e não pode assado. Pelo menos com relação à hóstia, né? Depois nós vamos ver com relação ao outro elemento que é o vinho. Então, nós temos usado a hóstia por uma questão de conveniência, né? Prática, não estraga, você pode armazenar por bastante tempo. Então, tudo isso facilita, né? Mas está aí em aberto também para a discussão com relação ao pão normal ou à hóstia. Quanto ao conteúdo do cálice, sabemos que foi o fruto da videira, Mateus 26, 29. Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então, está muito claro, fruto da videira, né? O vinho. A história nos revela ou nos relata que durante a festa da Páscoa usava-se vinho e por isso Cristo usou vinho ao instituir a Santa Ceia. Isso é muito certo e muito claro, né? Nós vamos um pouco adiante e vamos falar um pouco mais a esse respeito. Assim, procederam os primeiros cristãos, né? Ainda o apóstolo Paulo falando, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. O apóstolo Paulo está aqui falando a respeito de pessoas que estavam fazendo um mau uso da Santa Ceia, né, como se fosse uma janta e não um sacramento, e alguns ficavam até bêbados, e não se embebeda com suco de uva, né? Usar suco de uva ou qualquer outro tipo de bebida torna a validade da Santa Ceia incerta. Aí, há, como eu disse, uma questão aí que vale a discussão, né? O pão, ele pode ser o pão comum com fermento, ou devemos usar sempre o pão sem fermento, né? Como já disse, nós sabemos que Jesus instituiu a Santa Ceia com pão sem fermento, né? Porque fazia parte da ceia que eles estavam celebrando. Depois, a igreja continuou usando apenas o pão sem fermento, nós não temos essa certeza, né? Com relação ao vinho, sim, Jesus usou o vinho. Isso é muito certo, porque o termo usado, né, o fruto da videira, até hoje, esse termo hebraico se refere ao vinho com álcool, né? E o próprio apóstolo Paulo fala de pessoas que abusavam e ficavam até bêbadas, né? Então, Jesus instituiu com o vinho, nós sabemos que a igreja continua usando o vinho, e não há por que nós tirarmos ou mudarmos o elemento, né? Porque existem, né, nós sabemos que existem linhas aí que dizem ou que ensinam que a bebida alcoólica
é pecado você consumir, mas a Bíblia em nenhum momento ensina isso, na verdade, né? E nós pretendemos continuar fiéis àquilo que Jesus nos ensinou. Mantemos o vinho e procuramos manter a hóstia também, até por uma questão de... aí uma questão, o Márcio falando agora, eu prefiro permanecer com a hóstia também, para que não venhamos a causar escândalo. Alguma pessoa que, de repente, na sua consciência participa da Santa Ceia comendo um pão comum com fermento, pode também ter a sua consciência atribulada com relação a isso. Então, nós temos condições de usar hóstia, então nós vamos usar hóstia, né? O pão sem fermento, como Jesus instituiu, o vinho com álcool também, como Jesus instituiu também lá na primeira ceia. Muito bem, né? Quando tiver alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade. Vamos falar então sobre os elementos celestes, né? Nós temos os elementos terrenos visíveis, que são o pão e o vinho, e nós temos os elementos celestes. Lembrando, né, que diz Lutero no Catecismo Menor, que a Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos. E afirmamos então que o corpo e o sangue de Cristo são os elementos celestes, essencialmente presentes, oferecidos, comidos e bebidos em, com e sob os elementos visíveis, que são o pão e o vinho. Muito bem, vamos falar um pouco a esse respeito, né? A Santa Ceia, assim como o batismo, né, um sacramento, ele precisa ter a instituição divina, que nós já vimos, e precisa também ter elemento externo. Então, nós comemos o pão, bebemos o vinho, depois nós vamos ver isso, né, nós comemos e bebemos de forma natural, e recebemos em, com e sob o pão e o vinho, de forma sobrenatural, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Nós vamos cantar mais um hino agora, e depois nós vamos falar sobre as 3 principais doutrinas com relação à Santa Ceia, né, o que é ensinado a respeito da Santa Ceia com relação aos elementos e presença ou não do verdadeiro corpo e sangue de Jesus. E já vão pensando aí, o que é que nós temos na Santa Ceia? Temos apenas pão e vinho? Nós temos apenas corpo e sangue de Jesus? Ou nós temos pão e vinho e corpo e sangue? Comentem aí, enquanto nós cantamos. Deixa eu escolher um hino aqui para cantarmos enquanto vocês vão respondendo aí. Existe apenas pão e vinho? Existe apenas corpo e sangue de Cristo? Ou existe pão e vinho e corpo e sangue de Jesus? Comentem aí. Vamos cantar Cidade de Deus, no número 18 do Cancioneiro Celebrai. Fez também um bonito lugar. Deus criou o homem perfeito para ali morar, para ali viver para seu louvor. Mas a tentação do inimigo fez o homem se desviar, e aquela cidade bonita viu-se afastar, viu desmoronar a sua paz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio tem um nome, não se esqueça dele, Jesus.
Tantos problemas surgem de uma vez, não há tempo para pensarmos no amor que Deus teve por você, também por mim. Mesmo sendo eu tão pecador, Deus mandou a prova de amor, é a nova da salvação, venha viver feliz ao rir. Cujas correntes alegram a cidade de Deus ao rir. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio tem um nome, não se esqueça dele, Jesus. Bem, dá um abraço aí para a tia Mariluz, lá de Marcelino, para Dirce Bauer, boa noite, Josiane, minha cunhada, meu irmão Clédio também, grande abraço para vocês, muito bem-vindos. Então nós vamos falar a respeito das 3 principais linhas doutrinárias com relação à Santa Ceia, que fala exatamente o que nós recebemos na Santa Ceia. Então são 3 linhas que norteiam aí as principais igrejas cristãs do mundo, e o que essas linhas teológicas afirmam. Primeira doutrina ensinada pela Igreja Católica, a doutrina chamada da doutrina da transubstanciação. Que é isso, né? Segundo essa doutrina, há na ceia unicamente corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho transformam-se em corpo e sangue de nosso Senhor. O transformar, que é o transubstanciar, a substância é transformada, apesar de, segundo a doutrina católica, então, da transubstanciação, estarem preservados ou mantidos os acidentes, ou seja, a forma, a cor, o cheiro, continua sendo de pão e vinho, porém, segundo essa doutrina, então, a substância foi transformada de pão em corpo, de sangue, de vinho em sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Também os defensores dessa doutrina pregam a comunhão sob uma espécie, isto é, a proibição do cálice aos leigos. E a justificativa é a concomitância, né? Juntamente com a hóstia consagrada, recebe-se o corpo e o sangue de Cristo. Então, acredita-se que a partir do momento em que a hóstia se transforma em corpo, na sua substância, o corpo ele já possui sangue em si mesmo, e então ali já se recebe também o sangue de Cristo. Por isso, os leigos são privados de receberem o cálice. Vamos ver o que diz a esse respeito, ou o que fala sobre isso, esses textos, né? Mateus capítulo 26, versículo 27, falando a respeito da Santa Ceia, né? Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é meu sangue. Jesus ordenou que todos tomassem, ou todos recebessem também o cálice. Não apenas o sacerdote, não foi só Jesus Cristo quem tomou do cálice. Ele diz que todos devem tomar do cálice, né? Mesmo texto que se refere à Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, agora registrado pelo evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 23. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Todos que participaram da primeira ceia receberam o cálice. E ainda, 1 Coríntios 11, 25, o apóstolo Paulo fala: assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória minha. Todos
devem beber, então, né? Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e lembrar que Lutero, ele a princípio não era contra a doutrina da transubstanciação, porque de uma forma talvez equivocada, né, a igreja naquela época tinha tentado explicar, entender, seja lá o que for, como nós cristãos recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. O problema que Lutero via nessa doutrina da transubstanciação não era a explicação ou a crença de que realmente o pão se transformava em corpo e o vinho se transformava em sangue na sua substância. Esse nunca foi o problema. O problema para Lutero eram as consequências desse ensinamento, né? A primeira consequência é exatamente a que nós já vimos. Privar os leigos de receberem também o cálice, que Jesus ordenou que todos recebessem. E um segundo problema, que não foi mencionado aqui, mas eu menciono a vocês, é a adoração ao elemento, né? Daí, dessa doutrina surge a festa de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo, onde todas as hóstias consagradas durante o ano são guardadas em uma caixa chamada sacrário, e por se acreditar que aquilo se transformou na substância em corpo de Cristo, você não pode jogar fora, ou seja lá o que for. Então, todos os anos, uma vez por ano, é feita a festa de Corpus Christi, a adoração àquele elemento terreno, que é o pão, né? Então, todas as hóstias que sobraram das ceias durante o ano, elas são distribuídas na Santa Ceia, nas celebrações do dia de Corpus Christi. Então, esses dois motivos que levaram Lutero a refutar a doutrina da transubstanciação. A privação dos leigos de tomarem o cálice, que Jesus ordenou claramente, e a adoração a um elemento externo, no caso, o pão ou a hóstia, né? Então, nós temos aqui o ensino da Igreja Católica, que, segundo a doutrina da transubstanciação, então, existem apenas dois elementos na Santa Ceia, apenas corpo e sangue de Cristo. Não existe mais pão e vinho. Apesar de parecerem com pão e vinho, apesar de terem cheiro e terem gosto de pão e de vinho, não é mais pão e vinho. Agora, simplesmente corpo e sangue de Cristo. Nós temos, então, a outra doutrina. Eu coloquei aqui simbolismo ou representação, enfim, seja lá qual nome for. Essa é uma doutrina das igrejas reformadas. Algumas igrejas ali que surgiram na época da Reforma, mas que não estão alinhadas totalmente com as confissões luteranas. O que afirma essa doutrina? Os defensores dessa doutrina afirmam que estão presentes no sacramento pão e vinho naturais. Tomam as palavras da instituição em sentido figurado, afirmando que o pão e vinho apenas significam ou representam o corpo de Cristo. As palavras "isto é o meu corpo" não podem ser tomadas em sentido figurado. E nesse sentido, diz Paulo em 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber o seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo afirma isso, né? Ele fala que o comungante indigno é réu não do sinal ou símbolo do corpo de Cristo, mas do próprio corpo e sangue de Cristo. Isto seria impossível se não tivesse recebido o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Então, a doutrina reformada ensina o quê? Na Santa Ceia existem apenas pão e vinho, né? Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos apenas fazendo um teatro, entre aspas, e lembrando lá aquela última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Eles afirmam que não existe nada mais do que pão e vinho. Não existe corpo e sangue de Cristo. Nós estamos apenas relembrando o que Jesus fez lá com os seus discípulos. E, como nós já vimos, fica muito claro no texto do apóstolo Paulo, que como é que nós vamos nos tornar réus do corpo e do sangue de Cristo? Como é que nós vamos
ofender a honra do nosso Senhor Jesus Cristo se nós recebemos apenas pão e vinho, se nós não recebemos o verdadeiro corpo e sangue. Isso seria impossível, isso não faria sentido, né? Então, se para um lado a doutrina da transubstanciação, para a Igreja Católica não existe mais pão e vinho, existe apenas corpo e sangue de Cristo, para os reformados não existe corpo e sangue de Cristo, existe apenas pão e vinho como uma lembrança daquela última ceia. Então nós vamos para a doutrina chamada doutrina da presença real, é a doutrina que nós, luteranos, ensinamos, cremos e ensinamos, né? Nós ensinamos que estão presentes na ceia, por virtude da instituição divina, o pão e o vinho, porque foi assim que Jesus ordenou, e também o corpo e o sangue de Cristo. Os comungantes, ou o comungante, recebe os dois elementos visíveis. Recebe o pão e o vinho, de forma oral, de forma natural. E também recebe os elementos celestes, o corpo e o sangue de Cristo, de maneira sobrenatural, incompreensível à nossa limitada razão. Sob o pão e o vinho recebemos o corpo que Cristo deu por nós e o sangue que derramou por nós. Então é isso que nós, luteranos, a partir do que a palavra de Deus ensina, nós também ensinamos, assim que nós compreendemos a Santa Ceia. Jesus ordenou que nós comêssemos o pão e bebêssemos o cálice, bebêssemos o vinho. Por isso nós acreditamos que sim, ali estão verdadeiramente o pão e o vinho. Mas Jesus diz que isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nós acreditamos que de uma forma que nós não conseguimos compreender. Nós não precisamos e nem devemos explicar com a nossa razão todas as doutrinas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos convença, nos leve à fé verdadeira e que nos faça aceitar essa doutrina. Jesus diz que ali estão pão e vinho, nós temos pão e vinho. Jesus diz que o pão é o corpo, que o vinho é o sangue. Nós acreditamos que realmente assim é. E nós acreditamos de uma forma sobrenatural, que nós não conseguimos entender, nós recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Por isso, a presença real. Estão ali presentes. E para nós temos pão e vinho e corpo e sangue. Recebemos de forma natural, pela boca, o pão e o vinho, e nós recebemos de forma sobrenatural, de uma forma que nós não conseguimos entender, junto com o pão e o vinho, com e sob, é uma expressão que Lutero usa muito, com e sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Senhor Jesus. Muito bem. Consagração. O que nós temos a respeito da consagração? Nós falamos em consagrar os elementos da ceia. O que isso significa? Significa que nós abençoamos, nós destinamos o pão e o vinho para serem utilizados na ceia do Senhor. E como esses elementos se destinam a ser usados na ceia, instituída por Cristo, é evidente que devemos usar as palavras com as quais Ele instituiu a ceia e nos ordenou que celebremos ou que celebrássemos ela desta forma. Todavia, estas palavras não operam como fórmula mágica ou de forma misteriosa, pois Cristo não disse que o pão que Ele abençoou era o seu corpo, mas o pão que deu aos discípulos e que esses comeram era o seu corpo. Por isso, cremos, ensinamos e confessamos que a consagração significa ser separado para o uso sagrado da Santa Ceia, ou na ceia. O que isso significa? Significa que, no momento da Santa Ceia, aqueles elementos consagrados eles foram separados. Não é um passe de mágica que o pastor dá sobre o pão e o vinho. São as palavras que Jesus usou quando Ele instituiu a Santa Ceia, e com essas palavras nós abençoamos esses elementos terrenos, o pão e o vinho, separamos para este momento da Santa Ceia, e por causa da promessa de Cristo, por Ele afirmar
que esse pão e esse vinho que os comungantes recebem são verdadeiramente corpo e sangue dele e que trazem bênçãos espirituais, ou seja, foi dado e derramado para o perdão dos pecados. Neste momento da Santa Ceia, o pão e o vinho servem para para este fim especial, separado para o uso sagrado na Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, né, não há nenhuma transformação. Isso nós herdamos muito da Igreja Católica, da doutrina da transubstanciação. As pessoas acham que foi consagrado, agora a hóstia é algo diferente, o vinho é algo diferente. Não, continua sendo pão e vinho, continua sendo hóstia e vinho, né? Claro, assim como tudo que é consagrado, tudo que é separado para um uso especial dentro da igreja, no serviço do Reino de Deus, tudo deve ser tratado com respeito, né? O templo, né, essa construção, né, que nós temos aqui, é uma construção de tijolo, madeira, cimento, né? Não existe nada de sagrado, de santo aqui dentro, mas essa construção foi separada para um uso especial, e por isso nós respeitamos esse ambiente, né? Assim como o pão e o vinho também, para o uso na Santa Ceia, nós respeitamos e não tratamos de qualquer forma. Não que haja uma mágica em torno, mas por respeito àquilo que foi separado para o trabalho no Reino de Deus. Muito bem. Chegou aí a Jadina Carvalho. Boa noite também, Jadina. Nós vamos falar ainda um pouco sobre o preparo e nós vamos continuar na semana que vem, falando a respeito de Santa Ceia. O preparo. Como é que eu me preparo para a Santa Ceia? A fim de participar do sacramento dignamente e receber suas bênçãos, deve a pessoa examinar-se a si mesma. Em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo diz: portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma e beba do cálice. Portanto, todo comungante deve examinar-se para saber se. E aí nós temos algumas dicas, né, importantes. A pessoa entende e crê nas palavras da instituição porque ela deve discernir, distinguir e reconhecer o corpo e o sangue do Senhor em, com e sob o pão e o vinho. A pessoa precisa ter essa capacidade, ela precisa ser instruída. Por isso que nós, luteranos, recebemos na Santa Ceia apenas aquelas pessoas, os jovens que fizeram a sua confirmação ou os adultos que fizeram profissão de fé, que passaram pelo ensino das doutrinas básicas da fé cristã e agora têm a capacidade de distinguir, né, e reconhecer o que é a Santa Ceia, o que está sendo recebido ali na Santa Ceia. O apóstolo Paulo afirma que a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Essa é uma preocupação que nós temos, até por isso nós praticamos a comunhão fechada com a responsabilidade pastoral também. Isso é um assunto para a semana que vem, né? Então, primeiro preparo, eu crer nessas palavras da instituição, compreender o que está sendo recebido ali também. Segundo ponto, reconhecer, se a pessoa deve se reconhecer como pecador diante de Deus, se está sinceramente triste por causa dos seus pecados. Lembrando que não é o número ou a grandeza dos nossos pecados que nos torna indignos. Depende de como nós sentimos a respeito dos nossos pecados, se somos penitentes ou não. É isso que determina a nossa dignidade ou indignidade. Quantas vezes nós ouvimos falar, né, antigamente, nossa, mas aquele lá vai participar da Santa Ceia, aquele baita pecador. A Santa Ceia, ela é exatamente remédio, né? Ela o remédio se oferece para a pessoa doente. Se a pessoa se considera santa, né, ela não deveria participar da Santa Ceia, porque vai tomar remédio sem ter doença. A Santa Ceia, sim, é para o pecador, né? Ela oferece remissão dos pecados, oferece perdão dos pecados. Porém, a dignidade ou não de participar da Santa Ceia depende de como eu encaro o meu pecado, como eu vejo o meu pecado. Grande, pequeno, né, aos olhos dos homens, muitos pecados ou poucos pecados, isso não importa.
o que importa é, eu estou arrependido dos pecados? Eu sinto verdadeira tristeza por causa desses pecados? Aí sim eu sou digno. Mas quantas pessoas acham assim, eu vou lá na igreja agora, vou tomar Santa Ceia, aí eu zero os meus pecados e posso agora iniciar uma nova semana para cometer novos pecados. Não, isso não é a atitude correta. Né? A Santa Ceia não é o lava-jato onde você vai lá e toma uma ducha contra os seus pecados, agora você está limpo e pode se sujar de novo. Não. A Santa Ceia, ela traz benefício para quem se arrepende dos pecados, sente tristeza e não quer mais voltar a cometer pecados. Aí sim a pessoa está digna e preparada. A pessoa sabe o que Cristo fez por ele. Se verdadeiramente crê que o perdão e fortalecimento da fé se aplica a si mesmo pela promessa de Cristo, crendo que todos os seus pecados foram perdoados. Isso é um pré-requisito, né? Reconhecer que tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz foi por ele e confiar nessa promessa de que na Santa Ceia a pessoa está recebendo o perdão que Jesus conquistou por ele na cruz. Será que a pessoa deve estar disposta a melhorar a sua vida, trazer os frutos dignos do arrependimento? Mateus 3, versículo 8, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Isso nós precisamos ter sempre em mente. Disposição e desejo de melhorar de vida são coisas que acompanham a fé na promessa divina do perdão. Ou seja, a pessoa ela precisa também estar disposta a se transformar, né? Permitir que o Espírito Santo a transforme. Então, este autoexame que eu devo fazer antes de participar da Santa Ceia, para ver se estou verdadeiramente preparado, né? Ter conhecimento do que está sendo celebrado ali, de que ali realmente eu recebo em pão e sobre o pão e vinho o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, para que esta ceia realmente seja uma bênção para mim e não condenação. Eu devo também reconhecer os meus pecados, estar verdadeiramente arrependido de cada um deles, lembrando que não é a quantidade ou o tamanho dos pecados que me torna digno ou indigno, mas esta minha atitude diante do pecado, a atitude de verdadeiro arrependimento e de busca do perdão. Lembrar ou crer que Jesus Cristo, quando entregou o seu corpo e sangue, foi para me dar o perdão e que na Santa Ceia eu estou recebendo esse perdão. Eu devo crer nisso. E, por fim, também estar disposto a transformar a minha vida. Não adianta eu reconhecer os meus pecados, me arrepender deles, mas estar pronto a voltar a cometer novos pecados. Eu devo estar arrependido, entristecido e ter no meu coração a vontade de não mais pecar. Pedir que Deus, através da sua Santa Ceia, do Espírito Santo, me fortaleça e me conduza ao caminho da sua santa vontade. Esse é o verdadeiro preparo, então, para a Santa Ceia. Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a Santa Ceia, vamos trazer algumas palavras de Lutero, mais com relação à prática da Santa Ceia também. E algumas outras questões, como eu já falei, comunhão aberta ou fechada, a forma de se distribuir, né? O cálice, principalmente, cálice individual, cálice coletivo, algumas coisas que trazem uma boa discussão também para o assunto. Fiquem à vontade durante a semana para trazer suas perguntas para que nós possamos responder também e tornar mais rico assim o nosso estudo bíblico. Muito bem, nós vamos cantar ainda mais um hino, enquanto nós vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo de hoje. Vamos cantar o hino número 83 do Louvai ao Senhor, Louva, louva teu Senhor. Hino número 83. Teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva
teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu perdão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Nós vamos orar a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós vamos ainda cantar mais um hino para encerrarmos esse nosso momento de estudo bíblico. Hino número 185. Deixa eu ver se é o 185. 185. Vou cansado repousar. Agradecendo a presença de todos vocês que acompanharam o nosso estudo bíblico. Fica o convite também para amanhã, às 19h30, o nosso culto semanal, do 10º domingo após o Pentecostes. Culto também que nós queremos lembrar de agradecer a Deus pelos pais que Ele nos deu, né, por essas pessoas importantes, servas dEle, para cuidarem de nós, nos conduzirem aqui neste mundo. Então amanhã às 19h30, nosso culto semanal, todos estão convidados, são muito bem-vindos a acompanharem aqui pelo Facebook da Comunidade São Marcos. E no número 185, vou cansado repousar. Cansado repousar, quero os olhos meus fechar, guarda, Pai, com teu olhar, o meu leito e o nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu. Muito boa noite a todos. Nos vemos amanhã, então, no nosso culto, às 19h30. Todos tenham uma abençoada noite de descanso. Até lá.